Olá e bem-vindo ao canal. O nosso relato aborda uma questão sensível e real. Caso de hoje, o que aprende depois de perder tudo em um casamento em crise. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que podem se beneficiar ou aprender com esta história. Terça-feira, 27 de outubro de 2020. Estou escrevendo isso do meu celular, então tenham paciência se estiver formatado errado. Então, ontem à noite, minha esposa, com quem estou casado há 7 anos, decidiu ter uma noite relaxante. Depois do jantar, ela foi para a sala de estar e assistiu aos seus programas enquanto eu alternava entre assistir ao jogo dos Spurs, futebol americano, e fazer algumas coisas que eu tinha planejado. A próxima coisa que eu sei é que ela já tinha pegado o vinho e tomado 2 garrafas. Por volta da meia-noite, fui vê-la e vi que ela estava desmaiada no sofá. Fui buscá-la quando o iWatch dela vibrou e uma mensagem apareceu na tela. Dizia algo como haha, não consigo fazer isso. Meu nome me daria um choque de 7 tons pp. Fiquei me perguntando que diabos era aquilo. Então cliquei e era uma conversa entre minha esposa e um amigo meu. Não diria que esse cara é um amigo próximo, mas ele é alguém com quem jogo 5 de cada lado há anos, com quem bebo e com quem conheço desde a adolescência. Costumávamos chamá-lo de porta-jaquetas porque, quando brigávamos na adolescência, ele sempre era o cara que segurava as jaquetas enquanto todo mundo ia atrás. Certo, então, como eu disse, cliquei na conversa enquanto esse negócio ainda estava preso no pulso dela e rolei até o topo e, pelo que percebi, foi ele quem entrou em contato com ela primeiro, a menos que ela tenha sido deletada. Há muita paquera e piscadelas, mas nada que se possa dizer abertamente que seja traição. Então, chego à noite passada e, quando ela está bêbada, começa a implorar abertamente por intimidade. Não consegui acreditar no que via. Estou parafraseando aqui porque não consigo me lembrar das palavras exatas, mas ela estava dizendo coisas como o quanto sempre o quis, como ninguém jamais descobriria se ele quisesse fazer alguma coisa e a última que me matou, que ela era ótima em guardar segredos. Tentei navegar no relógio dela, mas não consegui encontrar nenhuma outra mensagem e não sei a senha do telefone dela. Coloquei-a na cama e fiquei sentado na cozinha em choque até adormecer. Depois acordei para trabalhar por volta das 5h30. Quando fui entrar na minha van do trabalho, simplesmente me sentei no volante e percebi que não conseguiria encarar a situação. Então voltei para dentro de casa, peguei uma garrafa de vodka pela metade, enchi até a boca com Coca-Cola e fui caminhar pela linha férrea. Moramos perto de muitas matas e de uma linha férrea desativada que se estende por quilômetros, e eu já andei quase metade dela. Estou sentado debaixo de uma ponte ferroviária como um troll agora mesmo, fervendo de raiva com tudo aquilo. Você provavelmente pensaria que tem um incêndio a quilômetros de distância, por causa do vapor que sai dos meus ouvidos. Então o que eu faço? Não quero falar com ela, não consigo nem olhar para ela depois de ler aquilo. Foi como uma adaga no meu coração. Sinto como se todo o amor que eu tinha por ela tivesse evaporado no ar depois de ver aquelas mensagens. Que decepção. Sinceramente, tenho vontade de tirar satisfação com aquele cara, e se pudesse, nunca mais falaria com ela. A parte de sou ótima em guardar segredos foi o que me pegou. Tipo, quem é você? Isso é horrível, mas a questão é: até onde eu quero ir nessa situação? Não me importo se estou sendo duro, simplesmente cansei. Nunca me senti tão traído e enojado em toda a minha vida. A questão é que investi muito nela, não apenas como parceira, mas como pessoa. Eu a amava tanto e achava que a personalidade dela, e por extensão, a minha, refletiam a de boas pessoas. Perceber que ela é falsa me faz sentir um idiota, como se eu fosse uma pessoa pior do que era ontem. A única maneira que consigo descrever isso é como se alguém que você admirava, de quem você recebia conselhos e lições de vida, de repente revelasse ser alguém terrível. Toda a sua percepção de si mesmo e de quem você é seria destruída porque você absorveu o que eles disseram e investiu tempo em uma farsa. Meu Deus, estou falando demais, me desculpe. Tenho sorte que nossa casa é dos meus pais, que há 6 anos se mudaram para uma vila de aposentados e nós nos mudamos para lá. A casa será passada para mim quando eles morrerem, mas eu não a possuo ainda e espero que isso demore muito.
Eles não queriam mais lidar com manutenção e problemas e desejavam viver seus últimos anos em paz. Então, quando nos divorciarmos, minha futura ex não terá direito algum sobre a casa. O que eu faço então? Sinceramente, estou pensando em simplesmente não dizer uma palavra e expulsá-la imediatamente. Além disso, enquanto caminhava para cá, pensei em pedir a um amigo meu, que é chaveiro, para trocar as fechaduras discretamente hoje. Eu poderia inventar qualquer desculpa sobre problemas nas portas, ela não se importaria de qualquer forma, contanto que eu estivesse por perto. Depois que ele terminasse, eu trancaria a porta da frente e a chamaria para olhar algo nos fundos. Quando ela saísse, eu correria de volta e trancaria a porta atrás de mim. Isso soa infantil, não é? Ah, mas falando sério, eu não sei o que vou fazer. Estou olhando para uma garrafa agora e minha vida parece ter sido despedaçada. Quanto ao meu suposto amigo, não há dúvida de que ele estava tentando algo. Também não há dúvida de que eu não teria descoberto isso se não fosse por acaso. Então, vou encontrá-lo em breve. Esqueçam a história das jaquetas, ele é apenas um traidor. Resumo. Peguei minha esposa tentando me trair abertamente com alguém que eu considerava um amigo, pelo iWatch dela. Quarta-feira, 28 de outubro. Obrigado a todos que entraram em contato comigo depois do meu primeiro relato, foi muito importante. Ontem, depois de eu ter escrito e estar completamente perdido, 2 vizinhos que passeavam com cachorros vieram falar comigo, porque acharam que eu estava mal. Contei tudo a eles, eles ouviram, e a primeira coisa que um deles me disse foi: "Filho, a pior coisa que você pode fazer agora é beber, vai só piorar tudo." Tenho que agradecer por isso, porque eu estava prestes a me afundar ainda mais. Joguei a vodka fora, entrei em contato com um amigo e ele disse que eu poderia ir à casa dele por um tempo para me acalmar. Ele estava no trabalho, mas me disse onde estava a chave reserva. Moramos em uma cidade pequena com cerca de 15.000 habitantes e ele não mora muito longe. Então, quando cheguei lá, me sentei no sofá dele, tentando recuperar o fôlego. Durante toda a manhã, recebi várias mensagens de texto e ligações da minha esposa perguntando onde eu estava e o que estava acontecendo, já que minha van do trabalho ainda estava parada na garagem e eu não estava em lugar nenhum. Respondi dizendo que havia um problema com o motor e que consegui uma carona para o trabalho. Ela pareceu acreditar, pois apenas respondeu dizendo ok. Então, meu amigo me convenceu a tentar manter a discrição e ver o que eu conseguia descobrir. Mas, ao mesmo tempo, falar com o advogado e começar a analisar minhas opções, o que eu fiz hoje. Ele me levou para casa por volta das 18 horas, e honestamente, eu já estava morto de cansaço naquele momento. Acho que a adrenalina que circulava o dia inteiro e parou de repente me tirou todas as forças. Então eu estava extremamente cansado quando cheguei em casa. No segundo em que entrei pela porta, eu sabia que algo estava acontecendo, pois minha esposa imediatamente começou a me fazer todo tipo de perguntas sobre trabalho. Perguntei a ela por que ela se importava. Ela disse que eu tinha deixado minha garrafa térmica grande e meu lanche no banco do passageiro da frente da minha van e que algo estava acontecendo, ela podia sentir. Eu ia mentir, mas estava cansado demais, não queria me dar ao trabalho de inventar nenhuma desculpa. Então só disse que sim, tem alguma coisa acontecendo, que quando eu estava colocando ela bêbada para dormir ontem à noite, apareceu uma mensagem no iWatch dela, que eu li. E todas as outras. E que ela era uma traidora com quem eu não queria mais ter nada a ver. O comportamento dela passou de uma pessoa confiante para alguém assustada em questão de segundos. Ótima em guardar segredos, né? Implorando por atenção para aquele sujeito, né? Pois é, eu li tudo. Ela começou a chorar e eu fui embora e subi as escadas para o chuveiro. Quando saí, ela estava sentada no degrau de cima, chorando ainda, e as desculpas começaram imediatamente. Como ela estava bêbada, vulnerável, nunca tinha feito nada parecido antes, como ele tinha mandado uma mensagem primeiro e não significava nada, ela nunca iria levar aquilo adiante. Praticamente tudo o que todo mundo aqui estava dizendo. Ela falava como se tivesse o manual na mão. A única coisa que ela não fez foi tentar me culpar. Ela provavelmente sabia que eu teria perdido a paciência se ela tivesse tentado essa.
Eu disse a ela que queria o divórcio e que ela saísse de casa em um mês. Também disse que ela ia se mudar para o quarto de hóspedes. Tenho praticamente ignorado ela desde então, só fazendo cara feia e balançando a cabeça quando ela começa a falar coisas. Não quero ouvir. Ela dormiu no quarto de hóspedes ontem à noite e eu não falei com ela nem mandei mensagem hoje. Se eu tiver sorte, talvez ela já tenha ido embora quando eu voltar do trabalho. Mas acho que minha sorte não é tão boa assim. Ao tirá-la de casa, porém, eu estava contando aos meus pais o que estava acontecendo e minha mãe foi firme em dizer que eu não iria colocá-la na rua. Ela e minha mãe são próximas e sempre foram. Estaríamos juntos há 11 anos em dezembro. Minha mãe estava dizendo que minha esposa cometeu um erro e que deveríamos resolver isso como adultos, que já passamos por muita coisa juntos e que não passou de conversa. Ela se posicionou totalmente a favor dela, e eu não conseguia acreditar. Será que isso pode me prejudicar? Tipo, eu não tenho o direito de pedir para ela ir embora se minha mãe é contra? A casa vai ser minha quando meus pais falecerem e eu não fiz nada de errado, então não vou sair. Provavelmente vai virar uma guerra dentro da família. Consegui uma consulta com um advogado de divórcio para a semana que vem, então vou lá para discutir minhas opções. Até lá, vou ignorar minha futura ex-esposa, eu acho. Sei que ela provavelmente não vai admitir mais nada agora. Nunca saberei se ela era uma ótima mentirosa ou se só estava falando coisas para convencer o outro a se envolver com ela. Enfim, desculpem a demora na atualização. Só tive a chance de escrevê-la agora que estou terminando o trabalho. Bem, voltando à vida, eu acho. Segunda-feira, 16 de novembro. Olá, pensei em dar uma atualização, já que muitas pessoas têm me enviado mensagens pessoais pedindo uma. Já faz 20 dias que descobri que minha esposa estava tentando me trair com meu amigo e a situação ficou insuportável. Dei um mês para ela sair e ela está dormindo no quarto de hóspedes, mas agora está claro que ela não tem intenção de ir, depois de ter discutido feio até com a minha mãe. Ela não tem para onde ir, mas isso não é problema meu. Consultei meu advogado de divórcio várias vezes e agora estou elaborando uma petição de divórcio e entregando os papéis da minha esposa. Também abri minha própria conta bancária e retirei 50% do saldo da nossa conta compartilhada. O clima em casa tem sido estranho, para dizer o mínimo. A sala de estar se transformou em uma terra de ninguém, onde ninguém entra, já que nós dois passamos a maior parte do tempo em nossos quartos. Também tenho trabalhado até tarde de propósito para não ter que interagir muito com ela. Eu a ignorava completamente, mas depois de ler sobre o 180, comecei a implementar isso e fui mais civilizado, embora um pouco frio, com ela. Estou muito feliz por ter feito isso, pois estava começando a me sentir um monstro se recusando a reconhecer a existência dela. Não era a maneira certa de me comportar e acabei me sentindo como se eu fosse o culpado, e não o contrário. A única vez que rompi os 180 foi quando entrei no banheiro na semana passada e ela estava sentada no chão perto da banheira, chorando. Ajudei-a a se levantar e instintivamente a abracei, embora tenha sido mais um abraço do tipo tá tudo bem do que um abraço cheio de amor. O triste é que agora estou tão desconfiado dela que não duvido que estivesse apenas esperando eu entrar para encenar. A questão é que provavelmente nem era isso, mas é o tipo de pensamento que passa pela minha cabeça neste ambiente, é simplesmente tóxico. Ela está se gabando de que fará tudo e qualquer coisa para salvar este casamento, qualquer coisa para me provar que foi apenas um erro bobo, então eu sugere um teste de detector de mentiras. Não pretendo fazer nem saberia por onde começar, só queria avaliar a reação dela. Ela estava totalmente de acordo, bem, até algumas horas depois, quando veio até mim, tablet na mão, falando sobre como eles são imprecisos, e que ansiedade e nervosismo podem gerar resultados falsos, e com ela e seu transtorno de ansiedade e tudo mais. Eu apenas ri, nem foi uma risada normal. Começou como uma gargalhada e terminou em uma risadinha. Parece que ela faria de tudo para salvar esse casamento. Bem, tudo, menos encarar um detector de mentiras, De qualquer forma, nem importa, eu quis dizer o que disse no meu post original. Cada resquício de amor que eu sentia por ela se dissipou depois que li aquelas mensagens. Não a vejo mais como meu verdadeiro amor,
a pessoa em quem eu confiava minha vida. Só vejo alguém de quem preciso me afastar antes que a situação piore. Jacket Holder tem sido o assunto da cidade desde que o expus ao nosso grupo de amigos algumas semanas atrás. É seguro dizer que ele não tem mais amigos entre nós e foi completamente afastado. Tentei ligar para ele algumas vezes, mas se recusou a atender e bloqueou meu número. Dane-se esse sujeito, espero que tenha valido a pena. Conversei com minha mãe várias vezes sobre isso e, durante uma discussão acalorada, perguntei por que ela estava do lado da minha esposa. Tipo, havia algo que ela não estava me contando? O que ela esperava? Que vivêssemos como colegas de quarto. Continuar como se nada tivesse acontecido? É ridículo. Ela disse que sempre viu minha esposa como a filha que nunca teve, mas sempre quis. Minha mãe teve uma filha natimorta antes de eu nascer e isso a assombra até hoje. Então ela se apegou à minha esposa e fez isso desde o começo do nosso namoro. Como eu disse antes, elas têm um vínculo muito forte. O fato de minha esposa não ter família e apenas alguns amigos que têm suas próprias vidas e rotinas significa que, se eu a expulsasse, ela ficaria sozinha. E minha mãe acha isso inaceitável, especialmente durante uma pandemia. Ela tentou me convencer a chegar a um acordo, dizendo que em 3 ou 4 meses deveríamos rever a situação e ver como estaríamos mentalmente, e está me incentivando a tentar terapia de casal antes de desistir. Eu não vou fazer isso. A ideia de estar na mesma casa que minha esposa no Natal me deixa doente. Ela vai querer fazer tudo certo, como faz todos os anos, e vai ser um completo desastre. Meu pai, Deus o abençoe, nunca foi muito de falar. Nunca para cima nem para baixo, sempre presente. Ele é um homem quieto, orgulhoso, mas tímido, e a palavra da minha mãe sempre foi a que mais importa em nossa casa. As pessoas aqui me dizem que sou egoísta e mimado, pois esta não é a minha casa e não tenho o direito de fazer exigências, mas agora é uma questão de minha esposa ou eu para os meus pais. Se o pior acontecer, estou pronto para sair de casa e nunca mais voltar. Que se dane esta casa, preciso me olhar no espelho com algum resquício de respeito próprio e alguém precisa manter a palavra neste desastre. Se eu for embora, meu amigo disse que posso ficar com ele por algumas semanas ou mais até me recompor. Se eu sair por aquela porta, no entanto, terei terminado com meus pais, nunca mais falarei com eles na minha vida. Eles provavelmente verão isso como uma desistência minha, como se eu tivesse ido embora sem ao menos tentar consertar as coisas primeiro. Eu vejo isso como uma escolha deles por alguém que partiu meu coração em vez de mim. Tipo, qual será a logística disso depois que eu for embora? Só ela ficando lá, minha mãe e meu pai cuidando de uma pessoa que me enganou, enquanto o próprio filho segue sozinho? Mais algumas informações sobre a casa. Meus pais nos deixaram nos mudar 1 ano depois do nosso casamento, foi um presente de casamento aparentemente tardio. Embora isso fosse só conversa deles na época, eles sempre planejavam se mudar e nos trazer para cá. Gastei dezenas de milhares nela ao longo dos anos, mas isso não vem ao caso. Tenho fantasias de deixar tudo isso para trás, ir para um lugar novo e começar de novo. Mas não tenho outro lugar para ir. Morei nesta cidade a vida toda, é tudo o que conheço. Estou sendo muito duro? Estou literalmente pronto para cortar os laços com meus pais, mas me sinto tão dividido. Porque sou eu quem tem que perder tudo e todos. Sempre tentei ser uma boa pessoa e pensei que quem planta o bem, colhe o bem. Talvez eu não seja tão bom quanto imagino, talvez eu mereça tudo o que tenho. Quarta-feira, 2 de dezembro. Bem, desde esta manhã, não chamo mais aquela casa de lar. Vi no calendário que minha esposa tinha uma consulta no hospital com o oftalmologista. Então, sabendo que ela ficaria fora por algumas horas, aproveitei a oportunidade para arrumar minhas coisas e me mudar, o que já fiz. Depois de organizar tudo, coloquei as chaves da casa na mesa da cozinha, junto com os papéis do divórcio que recebi do advogado na semana passada, e segui meu caminho. Bloqueei os números da minha esposa e da minha mãe, e qualquer comunicação daqui para frente será feita apenas pelo meu advogado. Em termos de moradia, estou ficando na casa de um amigo por 1 ou 2 semanas, mas espero estar em meu próprio apartamento alugado antes do Natal. Não falo com meus pais há algumas semanas. A última vez foi por mensagem de texto,
quando tentei contar à minha mãe, em detalhes, o que minha esposa dizia nas mensagens para o porta-jaqueta. Expliquei por que isso me magoou tanto e por que eu não acreditava que fosse a primeira vez dela com esse tipo de atitude. Minha mãe respondeu dizendo que não conseguia falar comigo quando eu estava assim e que me deixaria acalmar. Ela tentou me ligar alguns dias atrás, mas eu ignorei, e agora bloqueei o número dela também. Me sinto tão decepcionado com meus pais, e neste momento, parece quase pior do que a própria traição da minha esposa. Do jeito que estou me sentindo agora, acho que nunca mais vou falar com eles. Acredito que, em tempos de conflito, você recorre à família para ser seu apoio, sua base, para estar ao lado da pessoa injustiçada. Mas meus pais foram fracos, me fizeram sentir como se eu fosse o errado, como se eu estivesse exagerando, e como se eu fosse o responsável por destruir esta família. Bem, não sou. Nunca pedi que movessem montanhas por mim, apenas que me apoiassem em afastar minha esposa infiel da casa, e eles fizeram a escolha deles. Meu pai também teve a chance de se impor pela primeira vez na vida e me defender, mas não o fez. Acho que cada um faz suas escolhas e vive com as consequências. Lendo alguns dos comentários aqui de meus posts anteriores, as pessoas têm dito coisas como: eu joguei a toalha tão facilmente, estava procurando uma saída e não amava minha esposa porque não me esforcei o suficiente para salvar as coisas, mas isso não é verdade. Eu amava minha esposa mais do que qualquer pessoa neste mundo e fiquei arrasado quando descobri o que ela estava fazendo. Acho que todos nós temos limites, e uma vez que esses limites são ultrapassados, as coisas mudam de forma irreversível. Quando li aquelas mensagens terríveis, algo mudou dentro de mim, me desapaixonei por ela, como se tivesse sido tirado de um feitiço nos filmes. Qualquer tentativa depois disso é apenas adiar o inevitável. Devo dizer que estou interessado em toda a dinâmica do relacionamento deles agora que me afastei. Tipo, meus pais vão continuar a apoiá-la, sabendo que isso acabou com o relacionamento deles com o próprio filho? Quanto a mim, adoraria viajar. Minha esposa odiava voar, então, na maioria das nossas férias, fomos para o sul da Inglaterra, para lugares como Nefquay e Torquay, na Cornualha e Devon. Seria ótimo viajar para o exterior novamente. A última vez que estive fora do país foi quando eu tinha 20 anos, em férias com amigos na Grécia, ou seja, há 13 anos. Eu adoraria conhecer um pouco da América, então, assim que essa pandemia acalmar, definitivamente estou de olho nos Estados Unidos. Obrigado. Tchau. Quarta-feira, 26 de maio de 2021. Já se passaram mais de 7 meses desde que postei pela primeira vez no Reddit, e honestamente, pensei que era o fim para mim, pois não precisava de mais conselhos. Eu tinha tomado minhas decisões e feito o que disse que faria, mas recebi um telefonema esta manhã que me arrastou de volta para a lama. Mudei-me para 24 quilômetros de distância. Mudei meu número de telefone e ainda estou no processo de divórcio da minha esposa. Ela ignorou completamente todos os pedidos do meu advogado de divórcio para cooperar, o que atrasou tudo. Estamos agora no processo de apresentar um pedido de citação presumida e tentando que ela seja citada oficialmente pelos tribunais. Se ela continuar a ignorar, posso prosseguir com o divórcio sem a intervenção dela. Bem, esta manhã, enquanto estava no trabalho, recebi um telefonema de um amigo dizendo que meu pai estava tentando entrar em contato, pois minha mãe não estava bem, e perguntou se poderia dar meu número a ele. Eu disse que sim, e meu pai ligou para me dizer que minha mãe está no hospital. Ela está estável, mas não muito bem. Obviamente, fiquei chocado, pois não ouvia a voz do meu pai há tanto tempo. Também foi a voz mais emocionada que já ouvi. Ele me disse que minha mãe queria muito me ver, então eu o encontraria no hospital hoje à noite e haveria com ele. Eu disse que sim e combinei de encontrá-lo do lado de fora do hospital. Acabei voltando do trabalho porque não conseguia me concentrar e estou ansioso, me perguntando se tomei a decisão certa, me perguntando se vou ser puxado de volta para essa confusão da qual me afastei. Nunca me senti tão nervoso na minha vida, e a falta de controle que tenho sobre a situação fez minha mente girar em várias direções diferentes. Sinto como se estivesse entrando em um prédio em chamas, com os olhos vendados, sem ideia de onde ficam as saídas.
Por que ela quer falar comigo agora? Ela mudou de ideia? A menos que ela também tenha mudado completamente de personalidade enquanto esteve lá, acho isso improvável. Minha esposa estará lá? Não tenho interesse em vê-la novamente. Ainda estou bravo com o que aconteceu com meus pais e com a forma como escolheram ficar do lado da minha esposa infiel em vez do meu. Tenho pensado em ir e voltar sobre ir, mas irei. Também pensei em ver se minha mãe queria falar por telefone, mas não tenho certeza se ela faria isso ou se está bem o suficiente. Sinto-me como se fosse o vilão aqui e que, de alguma forma, posso ter causado isso ao me afastar. Como você lidaria com isso? Sábado, 29 de maio. Desculpem a atualização tardia, passei os últimos dias tentando digerir o que aconteceu e como me sinto. Então, acabei indo para o hospital na quarta-feira à noite, depois de muita insistência. Eu estava realmente prestes a desistir no último minuto, pois senti minha coragem se esgotando, mas precisava de um encerramento e sabia que não me perdoaria se não fosse e algo acontecesse. Quando entrei no estacionamento do hospital, tive uma sensação surreal de paranoia e quase esperei que minha esposa surgisse de repente. Encontrei meu pai na entrada e foi bem constrangedor quando ele tentou me abraçar e eu recusei. Depois, disse que se minha esposa estivesse ali de alguma forma, eu iria me virar e sair pela porta. Ele me garantiu que não, e fomos para a enfermaria onde minha mãe estava. Quando vi minha mãe, levei o maior susto da minha vida, pois ela parecia ter passado por uma guerra. Nunca a vi tão frágil. Ela tinha um olho muito roxo, vários hematomas e uma coloração roxa, amarelada em um dos lados do rosto. Ela sofreu uma queda feia, quebrou 2 costelas, fraturou o cotovelo e bateu um lado da cabeça rosto no chão. Então, cotovelo, costelas e depois cabeça, nessa ordem, durante a queda. Ela parecia sem forças, mas se animou quando me viu. Disse o quanto sentia minha falta e que não tinha certeza se me veria novamente. Eu disse a ela que, se realmente quisesse me ver, teria feito isso antes. Conversamos um pouco sobre o que tinha acontecido e como ela ficou desacordada por algumas horas antes que meu pai a encontrasse. Também disse que estava determinada a voltar ao normal e consertar as coisas comigo. Mencionei minha esposa e que eu estava pressionando pelo divórcio, mas ela estava ignorando as cartas ou não as recebia, então perguntei se ainda estava em casa. Minha mãe admitiu que sim e meu pai começou a parecer desconfortável. Eu apenas desviei o olhar, decepcionado. Minha mãe começou a dizer o quanto minha esposa estava perdida sem mim e que não estava bem. Eu sabia então que nada mudaria, ela não teve uma epifania nem estava vendo as coisas de uma nova perspectiva, ela só queria o status de antes de volta. Ela disse que a casa é meu lar e sempre será, mas eu disse a ela que não a quero. Para mim, ela não significa mais nada e tudo o que guarda são memórias ruins. Fiquei por menos de 1 hora no total. Quando saí, disse que se quisesse entrar em contato, eu mesmo faria isso, mas que não ficasse esperando por uma ligação, pois poderia demorar. Quando meu pai me acompanhou até a saída, perguntou se eu manteria contato com ele e eu disse que sim. Se isso é certo ou errado, não sei, o tempo dirá. Quando cheguei em casa, minhas emoções estavam confusas, da tristeza à raiva, mas estou feliz por ter ido. Não consegui parar de pensar na minha esposa também, e no que ela significou para mim, nunca deixará de doer. Quando penso em tudo o que aconteceu nos últimos 7 meses, honestamente não parece real. A velocidade com que tudo desmoronou foi impressionante. Eu sei que a vida passa rápido, especialmente quando você não está prestando atenção, e eu não estava. Foi pura sorte eu descobrir que ela estava tentando me trair, coincidência do destino, nada mais. Nunca vi os sinais nem juntei as peças, só vi algo no relógio dela e isso destruiu minha vida. Agora sei que não foi a única vez, sei disso no meu coração. Vejo o que ela é e não sinto amor por ela, apenas desprezo. Sinto que ela roubou os melhores anos da minha vida. Quando penso em todos os bons momentos, eles parecem azedos, como se fossem a vida de outra pessoa, não a minha. Uma amiga me disse que eu deveria procurar um terapeuta ou algo assim para tentar desabafar.
ou então isso mudará fundamentalmente quem eu sou e a maneira como construo relacionamentos no futuro. Acho que vou fazer isso, pois me sinto um pouco quebrado por dentro. Os últimos 7 meses foram os piores da minha vida, mas prefiro que tenham acontecido do que ficar no escuro. Só estou magoado por ter acontecido da forma como aconteceu, mas você não pode escolher como alguém te decepciona. Acho que só precisa aprender com isso. Lembro-me de ter lido que a lealdade é o traço de caráter mais subestimado e vejo isso agora. Provavelmente porque você não sabe se alguém é realmente leal até que a pessoa não seja. Não é algo que você percebe todos os dias, mas agora, mais do que nunca, sei o quão importante é esse traço. Terça-feira, 20 de julho. Olá, pensei em atualizar meu post anterior, pois algumas coisas aconteceram. Primeiramente, estou na reta final do divórcio da minha esposa. Ela assinou os papéis e os enviou ao meu advogado, então agora só faltam as formalidades. Ela me enviou uma mensagem pelo meu pai, dizendo que lamentava não me deixar seguir em frente, que achava que poderia salvar as coisas, mas agora sabe que não pode, e que precisa seguir em frente para o próprio bem-estar. Agradeço a ela por essa lucidez. Ela não quer nada no divórcio e disse que vai sair de casa quando puder se reerguer, o que não me incomoda. Quanto à minha mãe, ainda não falei com ela, mas meu pai disse que está muito melhor depois de sair do hospital e voltar à rotina. Não sei como as coisas vão se desenrolar com eles, mas eu disse que, se a casa vai ser minha, quero que a coloquem em meu nome agora, para me dar segurança, e aí podemos tentar reconstruir pontes. Vamos ver como isso vai. Minhas maiores batalhas pela frente são dentro da minha cabeça. O cérebro é uma coisa maravilhosa, mas também assustadora. Para dar um exemplo, ainda consigo sentir o gosto das trufas que comi, e depois passei mal, na casa da minha avó quando tinha uns 5 anos. Nunca mais comi trufas, mas ainda consigo sentir aquele gosto 30 anos depois, quando penso nisso. O que quero dizer é que não quero alimentar pensamentos e dores de agora e ainda senti-los daqui a 30 anos. Não quero ser uma daquelas pessoas que deixaram a vida endurecê-las de tal forma que tudo de bom desapareceu. Comecei a fazer terapia e conversar com uma psiquiatra, e isso me ajudou muito a colocar tudo para fora. Ela me disse algo que realmente me tocou. Quando eu reclamava que meus melhores anos tinham ficado para trás, ela disse: seus melhores anos são os anos que lhe restam. O passado se foi, ele não existe mais, a não ser na nossa mente. O que existe é o presente, e nele podemos escolher viver com esperança. Essa frase vou carregar comigo. Eu disse em um dos posts anteriores que queria viajar, e isso finalmente está acontecendo. Um amigo se comprometeu a ir comigo, e estamos reservando um voo para Nova York no início de outubro, por uma semana. Sempre quis ver Nova York no outono, com as folhas mudando de cor. Quero que seja apenas o começo de muitas aventuras. Quero que meus 30 e poucos anos sejam cheios de memórias de viagens e descobertas. E, pela primeira vez em muito tempo, estou acordando com esperança no coração. Se isso não é progresso, então não sei o que é. Quarta-feira, 27 de outubro. Já faz um ano desde meu primeiro post no Reddit, então pensei que seria apropriado dar uma última atualização e encerrar por aqui. Em primeiro lugar, estou oficialmente divorciado. Parece que um peso saiu de cima de mim, mas também é o fim definitivo de quase um terço da minha vida. Na verdade, vi minha ex-esposa pela primeira vez desde dezembro passado, quando estava entrando em uma loja no centro da cidade. Ela estava saindo no mesmo momento. Nós dois estávamos de máscara, mas percebi que era ela imediatamente. Fizemos contato visual. Ela murmurou algo que não entendi e ficamos nos encarando por alguns segundos, até que eu entrei. Enquanto caminhava pela loja, um sentimento de tristeza profunda me envolveu, e precisei parar um minuto para me recompor. Isso só mostra como basta um olhar para mexer com tudo de novo. Eu sinto falta dela? Não. Eu sinto falta da pessoa que pensei que ela fosse. Mas essa pessoa não existe mais, se é que algum dia existiu. Não desejo nada de ruim para ela. Pelo contrário, quero seguir em frente sem carregar ódio no coração. No fim das contas,
A única pessoa que o rancor pesa é em mim mesmo. Recentemente descobri, pela namorada de uma amiga, que ela tinha quase certeza de ter visto minha ex-esposa do lado de fora de um pub na cidade, trocando carícias com outro cara, alguns anos atrás. Ela nunca me contou nada porque não tinha certeza absoluta se era realmente minha esposa e não queria se intrometer. Estou extremamente frustrado com ela, pois poderia ter falado algo, e eu teria confirmado se ela tinha saído naquela noite. Isso teria me poupado de muita dor de cabeça a longo prazo. Acho que agora entendo porque nunca simpatizei muito com ela. Um dos motivos pelos quais planejávamos reservar um voo para Nova York em outubro, além de conhecer a cidade no outono, era porque a suspensão da proibição de viagens entre Estados Unidos e Reino Unido estava prevista para setembro. Infelizmente, isso foi adiado para 8 de novembro, o que jogou nossos planos no limbo. Meu amigo não pode mais tirar folga antes do ano novo. Então, se eu for, terei que ir sozinho. É uma pena, já que tínhamos decidido ir juntos. Estou firme em ir no começo do ano com ele, mas ainda vou refletir. A pandemia sempre trouxe surpresas, então não posso dizer que fiquei chocado. Mas, de um jeito ou de outro, vou chegar lá. Esse era apenas o início da minha jornada. Lembra? Com meus pais, a situação continua difícil. O que sinto por eles hoje é apatia. Por mais que eu tente, parece que nada muda. Meu pai tem tentado reconstruir o relacionamento, mas simplesmente não consigo me importar. Pode soar duro, mas é a verdade. No último post mencionei que queria que eles colocassem a casa em meu nome, mas não dei seguimento a isso. Acho que estava com raiva e queria afirmar algum controle no começo, mas a verdade é que não me importo com aquela casa. Prefiro qualquer outro lugar a voltar para lá. Nada mudaria, não dá para reverter o passado nem contornar as escolhas que eles fizeram. E deixo aqui uma mensagem importante. Para quem pensa em perdoar uma traição, por favor, não faça isso. É como tentar apagar incêndios enquanto a outra pessoa continua jogando gasolina. Eu me sinto mais forte do que nunca depois de tudo, e depois de ler tantos relatos em fóruns de apoio, posso dizer: você só está prolongando sua dor se insistir em salvar o que não tem salvação. Uma comparação que me veio à mente. No começo deste ano, tive uma experiência assustadora. Rasguei a parte de trás da minha perna em uma lixeira de metal no trabalho, mas não percebi o corte. À noite, comecei a me sentir mal. Febre, calafrios, tontura, visão dupla. Achei que podia ser sepse. Liguei para uma ambulância, mas me disseram que demoraria horas. Entrei em pânico, até que, de repente, aceitei a ideia de que talvez pudesse morrer. E, curiosamente, essa aceitação me trouxe calma. Penso nisso em relação à traição. Você precisa aceitar que o que tinha já acabou. Se alguém foi capaz de trair sua confiança dessa forma, a luta para salvar a relação se torna uma batalha impossível. É doloroso, mas a aceitação traz clareza. Eu entendo que, para quem tem filhos, a situação seja mais complexa. Mas, na minha opinião, algumas batalhas simplesmente não valem a pena. É curioso, eu não escrevia sobre meus pensamentos e sentimentos desde o ensino médio. Trabalho em telhados para viver, e essa parte reflexiva de mim tinha ficado esquecida. Mas toda essa experiência despertou esse lado novamente. Se algo de positivo surgiu desse caos, foi a decisão de não reprimir mais o que sinto. Colocar as coisas para fora tem sido catártico, e escrever me ajudou muito mais do que imaginei. Por isso, vou continuar escrevendo, mesmo que seja apenas para mim, em um diário ou bloco de notas. Acho que existem momentos na vida em que, depois de tudo dito e feito, você consegue apontar e dizer: naquele dia, tudo poderia ter seguido por outro caminho. Só de pensar no que teria acontecido se eu não tivesse pedido ajuda aqui, ou se não tivesse cruzado com aquelas pessoas que me deram apoio, eu tremo. Talvez eu tivesse me afundado cada vez mais, ou perdido completamente o rumo. É assustador imaginar onde eu teria ido parar se tudo tivesse dado errado. Eu não estava bem, e estar tomado pela raiva, pela vergonha e pelo álcool é uma combinação que pode trazer destruição de várias formas. No fim,
Fico feliz por ter atravessado esse período sem me machucar e sem machucar ninguém. A maior parte dos meus posts foi sobre os acontecimentos em si, mas os últimos têm sido sobre o que eu sinto em relação a tudo. A traição desperta pensamentos intensos e obsessivos como poucas coisas no mundo. Ser traído por alguém que você ama é uma experiência única, que gera emoções igualmente únicas. Então, obrigado por me ouvir até aqui. Eu disse no meu primeiro post, depois de descobrir tudo, que me sentia uma pessoa pior do que no dia anterior. Hoje, depois de tudo o que passei, posso dizer que me sinto mais forte também. Obrigado por ler minha história. E com isso, encerramos o caso de hoje. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo relato.